Olá, muito boa noite para você de casa, você que está trabalhando ainda também, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira. E olha, muito se fala em excelência, né, de atendimento, você já deve ter ouvido falar dessa expressão. Aliás, você gosta também muito disso, né, de ser bem atendido no local onde você vai, seja numa loja de sapatos, seja num grande restaurante, enfim. Existem vários tipos de empresas, né, que podem praticar a excelência no atendimento, excelência na gestão também, para poder chegar até o cliente de uma forma bem bacana, né? Que você se sinta bem também estando dentro dessa empresa. Por exemplo, a gente tem alguns tops assim dessa questão de atendimento. A Disney, por exemplo, você já deve ter ido na Disney ou não, você já ouviu falar que a Disney tem uma excelência em atendimento dentro dessa questão do entretenimento, né? Agora, como é que a gente pode saber que a gente alcançou essa excelência? Ou será que a gente está evoluindo para essa excelência, para a gente ter uma empresa muito bem apresentada, não só para os funcionários, mas para o cliente principalmente? Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, um assunto muito bacana, hein? Que quer falar para você também que tem um pequeno negócio, um médio negócio ou um grande negócio também. Então a gente vai conversar agora com o executivo do Excelência SC, o presidente executivo do Excelência SC, Leonardo Costa, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Leonardo? Tudo obrigado bem, pela tua participação, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de falar do nosso movimento catarinense de excelência. Opa! E você introduziu muito bem o assunto, né? Você trouxe um exemplo da Disney, por exemplo. Exato. Muita gente fala, né? Tem o foco da excelência no atendimento, no serviço que ela presta. E o modelo de excelência serve justamente para... O modelo de excelência em gestão serve para estimular as organizações a seguirem um modelo de gestão que levem elas para o caminho da excelência. E você colocou muito bem, muita gente fala que tem excelência, mas até que ponto ela realmente está convicta disso e realmente faz um trabalho de busca da excelência na sua organização? Sim. Como é que a gente pode saber, né, em qual grau de Perfeito. excelência você alcançou até agora? E foi nesse sentido que foi criado o Movimento Catarinense de Excelência em 2004. Então, ele surgiu justamente para demonstrar o quanto as organizações catarinenses estão nessa jornada da excelência. Sim. É inegável que Santa Catarina tem padrões de competitividade muito próximos, aí, acima da média do Brasil, e muito próximos de alguns países europeus, inclusive, e países desenvolvidos. E a necessidade de demonstrar e trocar essas boas práticas e disseminar esse movimento de excelência, por isso que foi constituído o Movimento Catarinense de Excelência. Agora, isso foi, na verdade, uma preocupação de várias entidades, de empresas, dos empresários principalmente, né? Em se alcançar esse nível de excelência que existe até em outros países e tal, por isso que começou esse movimento catarinense pela excelência. Me conta mais ou menos como é que foi essa reunião aí. Exatamente nesse sentido. Foi uma iniciativa aí de empresários, empreendedores, entidades empresariais. Sim. Algumas delas são nossos mantenedores até hoje. Citaria aí a Federação das Indústrias, a Fiesc, a FEComércio, o Sebrae. Mas não só essas empresas, né? Também indústrias e outras organizações, como a Ogoshi, Celulose Irani, a Teutec, são organizações, empresas industriais que, esqueci de falar da Endi, aí, que são empresas que estão desde o começo e há muito tempo investindo nesse movimento, e foi uma percepção desses industriais, desses empresários, desses diversos setores, que levou a gente a construir o Movimento Catarinense de Excelência. Então existe o MEG da FNQ, que é o Modelo de Excelência e Gestão da FNQ, que é um MEG é Modelo de Excelência e Gestão. Modelo de Excelência e Gestão. Certo. Foi criado no Brasil em 1992 pela Fundação Nacional da Qualidade e com base em modelos de referência do mundo todo. O Malcolm Baldrige nos Estados Unidos, o FQM na Europa, o Prêmio Europeu. Então são diversos prêmios, hoje são mais de 80 prêmios no mundo que reconhecem as organizações que estão buscando a excelência da sua gestão. Agora, não é só para grandes empresas, né? É para pequenas empresas, para padaria, para o mercado do bairro, é para todos? Perfeito, a sua pergunta foi providencial, porque justamente o modelo catarinense de excelência surgiu porque o 1000 pontos do MEG, que é o modelo brasileiro, o modelo, inclusive é uma referência internacional, ele é um pouco audacioso para uma organização de pequeno porte ou que está buscando sua jornada para excelência. Então nós construímos o Movimento Catarinense de Excelência
com o objetivo de formar uma rampa de acesso até esses 1000 pontos do modelo de excelência em gestão. Então, nós começamos lá com os 125 pontos, o 250, e aí tem algumas categorias dentro do 250, depois vem o 500, algumas categorias dentro do 500 pontos, e o 750, e quando ele está nos 750 pontos, ele está pronto para ir para o Melhores em Gestão, que é o reconhecido pela Fundação Nacional da Qualidade. E essa jornada na busca da excelência é onde a gente atua muito fortemente. Então, a gente trouxe esse modelo para o Brasil. Hoje são mais de duas centenas aí de empresas já reconhecidas pelo Prêmio Catarinense de Excelência, que tem o nome de prêmio, mas você não concorre entre as empresas, você concorre consigo mesmo. Como é que está a maturidade da sua gestão em relação à jornada da excelência, né? Que bacana. Vamos dar um exemplo, então, o pessoal de casa começar a entender melhor como é que funciona, né? Esse ranking também, essa pontuação. Legal. Vamos supor aqui uma pequena lanchonete ou mesmo uma padaria de bairro, tal. Quer dizer, ele começa com uma pontuação de gestão ali, de excelência, né? Até onde ele consegue. Isso. Depois ele vai aumentando. Então, me explica mais ou menos como é que é essa pontuação, ainda quando é um pequeno negócio. Qual é o requisito para ele já alcançar uma excelência nesse pequeno negócio? Perfeito. Ele começa fazendo nós desenvolvemos algumas formas de ele ser reconhecido. O primeiro passo na busca da excelência, que é o que a gente chama de compromisso com a excelência, que é os 125 pontos, nós criamos até um autodiagnóstico. É uma autoavaliação, onde ele se autoavalia em relação a esses critérios, né, e fundamentos da excelência, e ele vê o quanto ele está colocando em prática esses critérios e fundamentos, ele se autoavalia. E aí ele depois tem apoio de uma assessoria para ajudar ele a responder esse questionário e enquadrar ele. Então ele sai desse autoavaliação com os seus principais pontos fortes, as suas principais oportunidades para melhoria e um grau de maturidade da gestão que ele tem naquela escala de 125 pontos. E ele pode também fazer um relatório de um plano de melhoria, né? Ou seja, em cima desses pontos fortes, quais eu devo manter e ampliar? Em cima das minhas oportunidades de melhoria, o que eu vou fazer para resolver essas oportunidades de melhoria? E aí ele vai evoluindo e ele pode se candidatar logo a mais a um Prêmio Catarinense de Excelência, que aí já é um processo um pouco mais robusto de avaliação. Ele faz uma preparação, um entendimento desses critérios, faz uma autoavaliação e depois vai uma equipe de avaliadores, todos voluntários do Movimento Catarinense de Excelência, avaliar o grau de maturidade e o quanto aquelas práticas que ele descreveu estão efetivamente sendo aplicadas na sua empresa. O empreendedor ali, ele faz uma inscrição para entrar nesse movimento, como é que faz? Isso, agora infelizmente já acabaram as inscrições para esse ciclo de 2022, nós tivemos 22 empresas a mais, né? Inscritas, né, nesse ano. Mas o legal é que elas não concorrem entre elas concorrem com elas mesmas. Com elas mesmas. Então é o quanto eu estou disposto a evoluir nessa jornada da excelência. Que bacana. E aí nós temos hoje já 3 empresas catarinenses que já foram reconhecidas nacionalmente nos critérios de excelência. Então a primeira delas foi a VEG em 1998. Isso fez com que eu fosse conhecer o modelo. Desde 98 eu sou um examinador voluntário do movimento de excelência, né? Sim. Então a VEG era uma indústria, eu trabalhava no sistema indústria, trabalho até hoje na Federação das Indústrias, e essa VEG, que é uma referência, uma indústria de referência de Santa Catarina, ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade. Eu disse, opa, o que é esse Prêmio Nacional da Qualidade? Que modelo de gestão é esse que leva uma empresa a ter tanto sucesso e que faz parte do meu foco aqui e o quanto eles estão aplicando isso. E aí fui conhecer o MEG e me apaixonei. E aí entendi o que realmente faz as empresas buscarem um reconhecimento da gestão. Me fala um pouco do diferencial que tem a VEG, então. Qual é o diferencial? É só no atendimento? É na gestão financeira? Isso. O que seria? Isso mostra um pouquinho do modelo. Eu vou falar do modelo e aí você vai entender o que a VEG tem de diferencial. Ele é um modelo que visa gerar valor para as diversas partes interessadas. Você citou muito bem a Disney no atendimento, no atendimento ao cliente. Então ela encanta o cliente. Sim. O encantamento ao cliente é um grande diferencial. Mas o cliente é uma parte interessada, né? Só que existem outras partes interessadas no modelo.
na gestão da organização e no resultado que essa organização possa gerar para elas, né? Então, por exemplo, pessoas, os colaboradores, a sociedade, o acionista, a sociedade, as questões ambientais, as questões sociais, os processos precisam gerar valor, os fornecedores. Então, existem diversas partes interessadas. Um dos fundamentos do modelo é entender as necessidades e expectativas, gerar valor, né? Relacionar-se com as partes interessadas. Para quê? Para entender quais são as suas necessidades e expectativas e buscar transformar essas necessidades e expectativas em requisitos de processo, de produtos ou em estratégias para que eu possa gerar mais valor para elas. Então, ela entenda as necessidades por meio de processos e produtos, respeitando o desenvolvimento sustentável, rodando o aprendizado na organização, me adaptando às dificuldades, eu vou levar a resultados. Então, esse modelo de 1.000 pontos, quase a metade dele, 450 pontos, são resultados. E que tipo de resultados? Satisfação do cliente, com certeza, resultados para o cliente, mas eu preciso trazer resultado para o acionista, que é quem põe recurso na VEG, né, quem põe recurso nas empresas, a força de trabalho, para buscar o engajamento, ela precisa se sentir valorizada e reconhecida e recompensada, então eu gerar valor para as partes interessadas, gerar valor para os fornecedores, porque muitas vezes o meu produto depende da qualidade do produto que eu incorporo no meu produto. Para a sociedade, como está forte hoje aí o tal do ESG, né? O ambiental, o social e a governança. Então, o desenvolvimento sustentável é um outro fundamento do modelo. Então, a organização precisa mostrar que ela gera valor para a sociedade, que ela gera valor para o meio ambiente, que ela preza pelo meio ambiente, que ela não polui, que ela está preocupada, sim, com o desenvolvimento da geração futura, atual, sem comprometer a geração futura de garantir suas necessidades e expectativas. Então, esse equilíbrio na gestão das diversas partes interessadas e na geração de valor para elas é que mostra o quanto essa empresa está no caminho da excelência. E o que a VEG fez para ser reconhecida a primeira no 1.000 pontos de Santa Catarina foi demonstrar valor de forma consistente para as diversas partes interessadas. Nesse trilho veio o Senai em 2006, também foi uma empresa reconhecida como finalista do Prêmio Nacional da Qualidade, ou seja, chegou muito perto do nível de excelência, né? E agora, esse ano, para nossa felicidade, a própria Irani Papel e Celulose, que foi uma empresa que começou no 125 pontos, foi para os 250, foi no 500, ganhou 750 pontos e chegou nos 1.000 pontos. Aí, não necessariamente você precisa fazer no 1.000 pontos, mas atendeu aos critérios e a régua de pontuação para ser reconhecida no Melhores em Gestão. Agora sim, vamos supor, isso a gente está falando da VEG, que já é uma grande indústria, né? Mas, por exemplo, para aquele pequeno dono de lanchonete, por exemplo, ou de uma padaria, né, como a gente estava falando, o que seria esse início de pontuação até os 125? O que representa isso na prática para ele? É o bom atendimento dele, boa gestão também? Como é que é? O modelo é o mesmo, sim, só que simplificado. Ele tem um nível de exigência menor. Por exemplo, nos 125 pontos, ele não vai conseguir gerar valor, muitas vezes, para a sociedade, né? Para o meio ambiente, ele não vai conseguir sequestrar carbono, muitas vezes, mas ele pode fazer um programa 5S, reciclar o lixo da lanchonete dele. Então, o modelo serve para qualquer tipo de organização, seja pública, privada, pequena, média ou grande empresa, ele serve para qualquer tipo. Porque ele não é um modelo prescritivo, ele não diz que você tem que fazer isso. Ele pergunta como você faz isso. Então, e no começo você descreve o perfil da sua organização. Então, o nível de exigência também é feito de acordo com o nível de maturidade que você está se avaliando. Então, é por isso que ele permite que qualquer tipo de organização de qualquer porte. Por exemplo, nós temos empresas do comércio, temos pequenas lojas já que foram reconhecidas, temos sindicatos patronais da indústria. A gente implantou, a federação é uma entidade sindical, são 141 sindicatos. A gente implantou em 83 deles o MEG e reconheceu, e já temos 4 deles reconhecidos
3 no dos 125 pontos e um sindicato reconhecido no 250 pontos. Olha então, só. um sindicato que é 99% feito por pessoas voluntárias também consegue atender uns critérios de excelência e buscar um reconhecimento disso na sua gestão. Qualquer tipo de organização, pública e privada. Um desafio que nós temos, Alexandre, aí, e que foi dado pelo nosso conselho, e eu tenho um conselho robusto, né? Bom, e voluntário, o movimento é todo tocado por voluntários. 99,9% da nossa força de trabalho são voluntários, né? Tanto examinadores, quanto a diretoria, o presidente. Você como presidente, né, também é voluntário. Todos voluntários. E o conselho, todo voluntário. E eu tenho lá no conselho o Décio Silva da VEG, Sim. eu tenho o Roberto Amaral, tenho o próprio Marcelo Petrelli, que também, é o né? principal executivo aqui da ND, é um dos nossos conselheiros, Fabrício Machado. Então a gente tem Roberto Zardo, Roberto Amaral. Então a gente tem, são 17 conselheiros que nos dão direcionamento e nos orientam quais são os desafios da nossa gestão. E um dos desafios que a nossa gestão passou, que o nosso conselho passou para a gestão 22-23, que é a que eu estou presidindo, é que a gente amplie a participação em empresas públicas. Certo. Porque tem muita importância o bom desempenho das empresas públicas no resultado das organizações. Então, esse modelo que traz tanto resultado, que é tão bem visto no mundo todo e nas organizações privadas, por que ele não pode ser aplicado também para as organizações públicas, prefeituras, governo do estado? Então, a gente está num esforço agora de ampliar a atuação também para avaliar o quanto o modelo de excelência de gestão está sendo implantado em empresas públicas. Mas nesse caso, essas empresas públicas, por exemplo, prefeituras, tal, eles teriam que se inscrever também ou vocês vão buscar? Vocês vão convidar, talvez? São diversas formas. Elas podem se inscrever voluntariamente, ou elas podem fazer, por exemplo, estimular que as empresas ou as secretarias apliquem o modelo. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Essa semana passada a gente foi convidado pelo Instituto Santec, que administra 9 hospitais aqui em Santa Catarina, para falar um pouquinho do MEG, que eles já fizeram um prêmio para incentivar os hospitais deles a implantar o MEG, e eles queriam que o governo do estado, a secretaria do estado, reconhecesse a certificação do MEG, do Excelência SC, como uma das práticas das certificações de qualidade, para que eles possam fazer jus a um recurso que é disponibilizado para os hospitais que têm gestão, que aplicam gestão da qualidade e que têm metas lá na secretaria. Então a gente apresentou para a secretaria uma proposta de um trabalho para fazer um trabalho de conscientização e aplicação do modelo para reconhecer os diversos hospitais do estado a implantarem o MEG e eles apoiar esse projeto e reconhecer essa certificação como uma das certificações viáveis para obter esse recurso. Então, são formas como a gente pode trabalhar. Algumas delas, por exemplo, a Celesc, ela já aplica, por regimento mesmo, eles têm que aplicar a avaliação do MEG há bastante tempo já. Eles têm um prêmio próprio, um reconhecimento, e uma das exigências da agência reguladora é que eles apliquem o modelo de excelência em gestão. Porque é fato, né? Uma boa gestão traz bons resultados para as organizações. Então, daqui a pouquinho, depois de um intervalo, eu queria tentar detalhar um pouco mais esses níveis, né? Desde uma pequena empresa até uma empresa já muito bem estruturada e que tem um grande resultado também, para o pessoal de casa poder entender e ver como é que, até na nossa própria vida, a gente pode buscar excelência também, né? Perfeito. Dentro do trabalho e na nossa própria vida também. Então, a gente vai para um breve, rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Todo mundo quer ter um serviço de excelência, né? A gente quer ser bem atendido, a gente quer
ter também uma empresa que tenha um grande nível, né, de excelência também. Então a gente está batendo um papo aqui com quem entende desse assunto, né, que é o presidente executivo do Excelência SC, faz parte de um movimento catarinense pela excelência, que é o Leonardo Costa. Leonardo, a gente estava falando agora no primeiro bloco, demos vários exemplos ali, né? Mas eu queria detalhar um pouco mais para o pessoal de casa, principalmente quem tem uma pequena empresa, um pequeno negócio, né, ou até de médio porte também. Como é que o que a gente primeiro precisa se preocupar dentro dessa pequena organização, seja uma lanchonete, uma padaria, um bar, enfim, para começar a ter níveis de excelência melhores? O que a gente precisa se preocupar primeiro? Perfeito. Tua pergunta é muito boa, Alexandre, porque ela permite que a gente demonstre para qualquer tipo de empresa o quanto ela pode começar a trilhar a sua jornada em busca da excelência. Então vamos pegar um exemplo de um dos fundamentos, que é a liderança transformadora. Né? Então um dos fundamentos é a liderança transformadora, que é o liderar pelo exemplo. Né? Então o líder, e muitas vezes na pequena empresa o líder é o próprio proprietário, o próprio dono, né? E ele então ele vai demonstrar o quanto ele lidera pelo exemplo. Então ele vai trazer suas práticas de como ele tem feito o processo de liderança e mostrando o quanto ele está efetivamente transformando aquela organização para uma gestão para excelência, o quanto ele está comprometido com as partes interessadas. Então, o quanto ele interage diretamente com o cliente, como ele interage com o seu colaborador, como que ele está preocupado em não jogar o lixo reciclado no lixo comum. Então, são pequenas práticas que ele basta, nos primeiros passos para a excelência, dizer como ele faz. Então, eu faço dessa forma. Eu interajo diretamente com o cliente, atendendo no balcão, da melhor forma possível, cordialmente, com um sorriso. Então, práticas simples, né? Sim. Não é um modelo Disney que quer encantar o cliente, mas ele quer tratar bem o seu cliente. Então, não é exigido muito do quanto ele efetivamente está liderando. Sim. Agora uma diferença, mas e no 250, no 500? Então vai aumentando o nível de exigência na resposta. À medida que eu vou evoluindo na maturidade da gestão, que eu vou dando passos nessa jornada e que eu vou evoluindo no critério que eu vou utilizar, as perguntas vão ficando mais complexas. Vão perguntando, você faz isso, mas desde quando você faz isso? Porque não basta eu sorrir uma vez para o cliente, eu tenho que sorrir sempre para o cliente. Tem que virar um hábito ali. Tem que virar um hábito. Não basta eu trazer um resultado financeiro essa semana, eu tenho que manter um resultado financeiro sustentável ao longo do prazo. Então, ele começa a verificar o quanto você roda o PDCA. Né? O velho e bom PDCA, planeja, executa, controla e age corretivamente. Então, ele vai exigindo o quanto você roda o PDCA. Vai para o 250, vai para o 500, começa a mudar o PDCA para o PDCL, o learning, do aprendizado. O quanto você tem aprendido com esses resultados e com essa prática de gestão. Como você melhorou, quando você refinou, né? Como você inovou as práticas de gestão para trazer melhores resultados. Então, ele vai começando a aumentar o nível de exigência nas perguntas. Sempre lembrando que o modelo não é prescritivo. Ele não diz que você tem que ter uma ISO 9000, que você tem que fazer um 5S. Ele te pergunta como é que você garante a entrega com o padrão de qualidade do seu produto. Para isso, você pode simplesmente ter um 5S, uma ISO 9000, pode ter um 6 Sigma numa empresa grande, assim, metodologias mais robustas. Né? Então, ele não prescreve que tipo de ferramenta utilizar, e sim como você faz e se isso está trazendo resultados para a sua organização. Então, é o pensamento sistêmico, é olhar a organização de forma sistêmica, e aí eu volto lá para as partes interessadas. O quanto que eu gero, escuto essas partes interessadas, transformo isso em requisitos de processo e de processo, produto ou estratégia, e o quanto isso está trazendo de resultado para a organização. Então, uma empresa classe mundial, ela não precisa fazer 1000 pontos. As empresas hoje aí reconhecidas no MEG, 1000 pontos, elas têm em torno de 850 pontos, mais ou menos. Muitas não conseguem chegar a esse 1000 pontos, por exemplo. Nunca ouvi falar que alguém chegou muito próximo dos 1000 pontos, tá?
Por quê? Porque é realmente desafiador. Ele não é um modelo estanque, ele é um modelo que evolui. É vivo, né? É vivo. Então, de cada 3 ou 4 anos, ele é revisto esse modelo. Então, você aumenta, com base nas melhores práticas de gestão no mundo todo, ele vai se refinando e vai trazendo novas exigências. Então, mas isso é no mundo inteiro ou é só no Brasil? Esse modelo todo O modelo de excelência de gestão, o MEG, é Brasil. É Brasil. Mas esse modelo ele tem mais de 80 prêmios no mundo, todos com base nos fundamentos da excelência. E aí há pequenas diferenças entre esses movimentos, né? Sim. Mas, por exemplo, o Malcolm Baldrige nos Estados Unidos foi um modelo base para o modelo catarinense, para o modelo brasileiro, para o MEG. Sim. E uma coisa muito legal, de onde surgiu o primeiro MEG, né? Como é que surgiu? Essa é uma história legal, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vamos lá. O governo Reagan, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele percebeu que a indústria automobilística japonesa estava tomando fatias do mercado automobilístico dos Estados Unidos. Sim. E o americano, você sabe como é que é, né? Claro. Ele se acha o melhor do mundo, e, enfim. Precisamos ser os melhores. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas eles se perguntaram, o que está acontecendo que os japoneses estão vindo aqui nos Estados Unidos e ganhando mercado cada dia da gente? E aí eles fizeram um estudo profundo, encomendaram um estudo do MIT, né? Profundo da cadeia automotiva norte-americana e da cadeia automotiva japonesa. E identificaram na cadeia automotiva japonesa algumas características que estavam muito bem aplicadas e geravam resultados excelentes, que se chamou de fundamentos da excelência. Na época eram 20 fundamentos da excelência, e que hoje nós trabalhamos com 7 aqui no Brasil. Mas esses fundamentos da excelência eram o que diferenciava. Alguns deles até eram vistos na cadeia automotiva norte-americana, mas eles não eram praticados na sua essência, e o japonês trazia aquilo como essência, na cultura da sua empresa. E aí, o que eles fizeram? Resolveram criar um prêmio para estimular a cadeia automotiva norte-americana a aplicar esses fundamentos da excelência na sua gestão. E criaram o Malcolm Baldrige, que é o Prêmio Nacional da Qualidade nos Estados Unidos, feito justamente para fazer o que o MEG faz, estimular as empresas a aplicarem esses fundamentos de excelência na sua gestão para trazer resultados diferenciados. Com isso, eles conseguiram frear. Faz cerca de 10 anos que os japoneses passaram os americanos. Sim. Mas aqui, se eles não tivessem implementado isso, talvez em 2, 3 anos eles tivessem perdido. Mas olha só a preocupação que o americano tem com essa questão da excelência, né? De ser realmente o melhor. Então, eles foram lá, pesquisaram para saber, eu preciso fazer melhor do que eles, né? Preciso saber o que está acontecendo. Claro, exato. E é um pouquinho do desafio das nossas empresas. Sim. E aí quem encara um desafio de um reconhecimento na excelência vai justamente buscar isso. Sim. Vai buscar que boas práticas de gestão, que modelo de gestão posso usar para aplicar boas práticas e melhorar o meu desempenho. Hoje, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos empresas nível 1000 pontos de excelência? Ou perto? No nível, na categoria de 1000 pontos, nós temos diversas. Ah, tá. Nem todas buscam o reconhecimento. Mas a gente tem empresas aí que são fora de série de qualidade, né? Eu poderia falar, por exemplo, hoje, a própria WEG é uma empresa que continua aplicando o modelo de alguma forma, e claro que se reinventa a cada ciclo, né? Mas a WEG, a Irani, que foi reconhecida, eu posso falar das reconhecidas, claro, porque aí eu estou dando uma chancela de um processo robusto de reconhecimento que é feito por elas. Mas tem diversas outras empresas. Esse modelo, ele traz tanto resultado que nós, por exemplo, desenvolvemos uma escola de negócios da Fiesc agora lá, justamente para disseminar essas boas práticas de gestão para as demais organizações catarinenses, dentro de um programa que a gente chama o Reinventa, que não é nada audacioso, ele só quer dobrar o PIB de Santa Catarina até 2030. Então, a gente construiu a escola de negócios para fazer essa ideia efetivamente acontecer. E aí criamos uma escola de negócios que busca o quê? Sempre trazer um especialista do mundo daquele tema, junto com um executivo catarinense
que traz resultados acima da média para fazer a formação de novos executivos. Então, uma escola de negócio que traz essa reinvenção na sua essência, né? E estão fazendo isso hoje com o Priori Moda, que é um MBR, com 15 empresas do setor têxtil aí. Puxa. E está fazendo uma diferença incrível aí. Com o C-Level dessas empresas, nós estamos trabalhando para que elas criem novos modelos de negócio e se reinventem. E um outro fundamento do modelo é o aprendizado e a inovação, que gera novos modelos de negócio e que vão fazer essa empresa se tornar cada vez mais perene. Temos empresas aí centenárias, muito saudáveis financeiramente. E essas que eu citei, que são nossas mantenedoras, todas elas de alguma forma aplicam o modelo, né? Então, o Gosh, Irani, Endi, a Fiesc, Sebrae. Sebrae já foi reconhecido nos 750 pontos no Movimento Catarinense de Excelência. Fiesc já teve o Senai, que foi finalista em 2006 do Prêmio Nacional da Qualidade. Então, são empresas que têm muito a agregar e que têm o seu nível de excelência já reconhecido. E não é simplesmente aquela excelência comercial, é uma excelência que está lá na essência. Porque é muito bom trabalhar numa empresa que busca excelência. Né? Por exemplo, nós tivemos, por vários anos consecutivos, entre as melhores empresas para trabalhar lá na Fiesc. Por quê? Porque é uma empresa que gera valor para todas as partes interessadas. Então, você, enquanto colaborador, também percebe valor nessa organização e é uma organização que te respeita e que te trata com o devido valor. Até uma curiosidade, então, você que tem muito conhecimento nessa área, você já deu aula também em MBA, quer dizer, você já tem um currículo extenso nessa questão da administração, né? Falando assim da excelência, a gente sabe que os americanos, claro, eles têm essa régua deles é bem alta, né? Em termos de não só do entretenimento, mas em tudo que eles produzem. Se você tivesse que citar algumas empresas, por exemplo, dessas multinacionais americanas, qual delas você vê que tem essa excelência grau 1000, com 1000 pontos mesmo? Quais que seriam? Você citou uma empresa que é bastante diferenciada, que é a Disney. A Disney é uma empresa... essa pergunta não é tão simples, né? Porque eu não tenho agora quais que foram reconhecidas. Mas a gente percebe que tem empresas que têm um desempenho muito acima da média. Essas empresas têm um modelo de gestão, né? A Disney, por exemplo, ela é tida como modelo no mundo inteiro, né? As pessoas vão até lá, os executivos vão até a Disney para ter cursos, né, de gestão e tudo mais. Inclusive, eles transformaram isso num negócio, né? Esse também. modelo de gestão, que é o modelo Disney, né? Então, eles formam e tem consultores no mundo todo aí que usam esse modelo. Que é um modelo muito focado numa parte interessada, que é o cliente. O cliente, né? Principalmente. Mas isso requer que eu tenha processos de qualidade, que eu tenha excelência na gestão de fornecedores, que eu tenha uma preocupação social e ambiental. Então, ela requer, não basta encantar o cliente. Claro. Eu tenho que ter muitas outras coisas bem organizadas para encantar o cliente. Para que dê certo aquele propósito. Para que dê certo. Né? Então, existem diversas empresas aí no mundo aí que tem, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é uma empresa que foi reconhecida no FQM, que é o prêmio europeu, né, que me veio a lembrança agora. Então, empresas que, além de aplicar a excelência, elas vão a fundo nisso e buscam o reconhecimento do seu nível de excelência. Né? Para isso servem os prêmios. Mas a função do Excelência SC e desses movimentos não é premiar, sim reconhecer, né? E estimular a aplicação desses conceitos e esses fundamentos na organização. Claro. Se eu pegar o meu propósito do Movimento Catarinense de Excelência, é elevar o patamar de competitividade das organizações e melhorar a qualidade de vida dos catarinenses por meio do MEG. Então, eu quero elevar o patamar de competitividade das minhas organizações, torná-los competitivos globalmente, melhorar a qualidade de vida da população, sociedade, clientes, fornecedores, pessoas que estão envolvidas com essa organização e por meio do modelo de excelência em gestão, que é uma referência para a melhoria da gestão. Então, é isso que a gente desenvolve, é isso que a gente faz, é isso que a gente busca por meio do MEG. Então, a gente estimula, reconhece, tem treinamentos, tem consultoria, que é um modelo que é 100%, 99,9% voluntário. Nós temos 2 colaboradores, o Eduardo e a Grazi, que são fantásticos, um timaço que a gente tem, que são colaboradores remunerados. Depois tem mais de uma centena de voluntários.
desde conselheiros, diretores, o presidente, são todos voluntários na busca de levar esse modelo para a sociedade como um todo. Agora, como você tem o propósito, né, de melhorar a vida dos catarinenses, claro, quanto mais empresas tiverem excelência, melhor elas vão servir o catarinense e melhor a vida de todo mundo. É uma cadeia, né? Sem sombra de dúvida. Para a gente encerrar, o que você diria que tudo isso ensina para nós catarinenses, principalmente para quem é empreendedor? Quer dizer, o que a gente precisa se preocupar realmente para poder alcançar essa excelência em todos os níveis da sociedade? Ele ensina a fazer gestão. Ninguém nasce sabendo. Eu estudei por 30 anos aí entre MBA, desde a minha escola básica, Governador Lacerda, lá em Videira, até o meu mestrado em administração. Foram 30 anos de academia. E sempre tem coisas a mais para aprender, né? E a gente não aprende tudo lá, né? Eu fiz engenharia de produção, fiz economia na UFSC, fiz tecnólogo em processos industriais, fiz mestrado em administração. E a gente não aprende tudo da gestão. E o modelo, ele ajuda você a fazer gestão lá desde a base, com um modelo de referência, e a praticar aqueles conceitos que muitas vezes na academia fica um pouco etéreo, você consegue colocar em prática. Então, eu diria que o grande tesouro do modelo de excelência é ter um modelo completo, que tem uma visão sistêmica da gestão e, principalmente, que entende quais são as necessidades e expectativas das principais partes interessadas e transforma isso em resultado. Qualidade de vida é resultado para a sociedade, para quem trabalha, para quem investe naquela empresa, porque a empresa gera mais lucro. Uma empresa que aplica um modelo de excelência, ela vai gerar mais lucro, sem sombra de dúvida. Claro, é uma consequência, né? E gera mais lucro, gera melhores salários, gera um ambiente de trabalho legal, melhor, né? Gera resultado para a sociedade, porque trabalho e renda gera para a sociedade. Para o ano que vem vai ter mais inscrições, então? Todo ano nós temos o Prêmio Catarinense de Excelência. Do movimento, entendi. Né? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, né? Certo. O Excelência C, www.excelênciac.com.br. Acessem lá, acessem nossas redes sociais, que a gente divulga todos os nossos calendários de treinamentos, de projetos, e chama a gente, que a gente está à disposição aí para vir falar, para mostrar, para ir na sua empresa mostrar o Movimento Catarinense de Excelência, o quanto nós podemos fazer a diferença na qualidade de vida do nosso cidadão catarinense. Maravilha. Que, em última análise, é o que nos inspira. Verdade. Leonardo Costa, muito obrigado então, você que é presidente, né, do Excelência SC, obrigado pelos ensinamentos e vamos cada vez mais, né, nos tornarmos excelentes aqui no nosso mercado. Grande abraço para você, boa noite. E boa noite para você de casa também. A gente se encontra na semana que vem.